3. Deus abençoe os irmãos que estão cooperando conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, pastor Marcelo, Deus abençoe sua vida. Possa abençoar toda a família. Poderosa para a glória. Quero falar à igreja sobre aquilo que está no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo. Nós faremos a leitura do versículo de número 1 até o versículo. Quando encontraram, digam amém. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, Filipe, e de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra do Jordão, batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito nas palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, endireitai as, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi digno de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos não por paz, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, amado, eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos amanhã, nós o louvamos, o adoramos, o bendizemos, amamos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, mas apenas Deus, mas sim porque Tu és o único santo, poderoso, verdadeiro e exaltado Deus. Clamamos a Ti, meu Deus, nessa manhã, que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que é o Teu desejo e a Tua vontade para as nossas vidas. Fica conosco nesta manhã, para Teu nome, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Podemos assentar? Em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus por este culto, por esta palavra. Geralmente nós temos algumas dúvidas quando a situação ao nosso redor não está propriamente dito da forma como nós esperamos. Falei alguns domingos atrás sobre a diferença entre frustração e decepção, à medida em que a decepção é quando alguém não cumpre aquilo que prometeu, e a frustração é quando eu espero algo que não é bem o que me foi prometido, eu crio uma expectativa sobre algo que não é o que foi dito. A frustração, ela muitas vezes ocorre quando nós desejamos que algo saia de uma determinada maneira e aquilo simplesmente não acontece como nós esperávamos. Isso acontece também na nossa vida e na nossa caminhada com Deus. É normal se frustrar. Quem de nós não criou alguma expectativa, não fez algum tipo de plano, não imaginou que as coisas caminhassem de uma determinada maneira, e de repente parece que todo o planejamento que você fez, e nós somos assim, eu não sei você, mas eu às vezes faço isso, eu crio todo o plano e peço só para Deus assinar. Nós temos esse vício na nossa vida, a gente cria todo o plano e a gente entrega o plano
prontinho para Deus. Deus, agora é só o Senhor assinar, que eu já estou vendo lá na frente, contando o testemunho, atravessando o Mar Vermelho e cantando o hino da vitória. Deus, pensa como o seu nome vai ser glorificado na terra dos viventes, quando o Senhor fizer isso na minha vida. É assim ou não é que a gente faz? Só que às vezes as coisas não saem como nós queremos. Às vezes nós temos um plano e até é para a glória de Deus. Só que é para a glória de Deus da maneira que nós desejamos que o nome de Deus seja glorificado. Só que Deus tem a forma dele de glorificar o seu próprio nome. Repara uma coisa, quando Jesus está nos ensinando a orar, tem uma frase no Pai Nosso que às vezes a gente passa lotado ou não presta muita atenção. E é: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. E a ideia de que é necessário que seja feita a vontade de Deus implica que muitas vezes nós estejamos fora da nossa zona de conforto. Como é que nós nos comportamos quando as coisas não estão caminhando da maneira que nós desejamos? Como é que nós nos comportamos quando as coisas não saem conforme o planejado? Quando o mundo lá fora nos mostra uma ameaça. Quando o mundo lá fora nos mostra que existe algo que vem contra a nossa vida. O mundo lá fora sempre foi e sempre será oposição a Deus. O sistema deste mundo, o sistema no qual este mundo opera, ele é oposição a Deus desde a queda no Éden, desde quando o homem se rebelou contra Deus. Já falei aqui algumas vezes sobre quando o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Romanos, que todos nós éramos inimigos de Deus e fazíamos oposição ao Senhor quando nós andávamos segundo os rudimentos deste mundo, segundo os rudimentos deste tempo. O autor aos Hebreus nos diz que aquele que é amigo do mundo, ele constitui-se como inimigo de Deus. Aquele que é amigo desse sistema, aquele que é amigo da forma como as coisas estão, aquele que é amigo daquilo que se opõe a Deus e à sua palavra, que não se rende à soberania e ao senhorio de Jesus Cristo, é e faz continuamente oposição a Deus. E nós não gostamos de estar num cenário de guerra. Nós temos muitos hinos de guerra, talvez porque sejamos um país pacífico. Mas se eu dissesse que quem quer ir agora para um lugar onde está tendo um bombardeio? Ninguém quer ir. Nós fugimos de uma situação de guerra. Só que repare uma coisa. Quantas vezes você já se perguntou onde é que Deus está quando você está sofrendo? Quantas vezes você já ouviu um crente dizer: onde é que está o Senhor no meio do meu sofrimento? Onde é que está o Senhor quando nós vemos que o mundo caminha de mal a pior? Onde é que está o Senhor quando nós observamos que o tempo vai passando e parece que as coisas não melhoram? Onde é que está o Senhor quando o tempo da promessa na nossa visão já se cumpriu, mas Deus ainda não cumpriu aquilo que Ele prometeu? Porque no tempo dele as coisas são diferentes. Onde é que está o Senhor quando há incerteza sobre a terra? Onde é que está o Senhor quando tudo parece que vai dar errado? Você já viu um crente na prova? A primeira coisa que ele fala é Maranata. Você quer ver? A Bíblia diz que nós devemos clamar continuamente, mas o crente ele lembra dessa passagem quando as coisas dão errado. Senhor, vem. Vem porque eu não aguento mais. E é lindo ansiar pela volta do Senhor, mas às vezes nós ansiamos pelo motivo errado. Nós temos que ansiar a volta do Senhor para estar com Ele para todo sempre, e não simplesmente para fugir de uma situação contrária. O mundo tenta governar as nossas vidas dia e noite. O mundo tenta sobrepor sobre nós o seu jugo todos os dias da nossa vida. E às vezes as pessoas observam e falam assim: onde é que está o teu Deus, crente? Quem nunca ouviu o mundo dizer para nós assim: vocês estão na igreja há tanto tempo, dizendo que Jesus vai voltar, mas até o momento ele não voltou.
E aí se abre uma grande janela evangelística para mim e para a tua vida. Porque se Jesus voltasse naquele momento, como é que estaria aquela vida que está te questionando se Jesus voltou ou não? Onde é que você e eu estaríamos? Se Jesus tivesse voltado 30 anos atrás, como é que estaria? Portanto, Deus tem a maneira dele de trabalhar e todo o controle permanece a ele. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender quem é o Senhor, como ele opera e quando ele opera. Nós observamos no texto que nós lemos que é chegado o reino de Deus. Agora imagine uma coisa. Você está num país que está sitiado por uma nação estrangeira que governa toda aquela região e tudo aquilo que se enxerga como terra naquele momento, da Europa até o Oriente. Tudo havia se tornado uma grande província romana. Roma governava sobre tudo e sobre todos aos olhos deles. E você imagina que o Messias virá e que esse tempo um dia chegará, mas você não sabe se um dia você verá esse tempo chegar. Todo o governo está na mão de Roma aos olhos deles. Só que nós precisamos nos lembrar que, embora tenhamos homens no poder nesta terra, o governo não está verdadeiramente nas mãos dele, mas todas as coisas estão debaixo do senhorio, do poder, da glória e da graça de Deus. Nós estamos vivendo um ano de eleição presidencial no Brasil. E vai ser de um lado para o outro, querendo colocar mais medo no crente. E nós sabemos que uns são melhores e outros são piores do que outros. Só que aconteça o que acontecer, quem está no governo de toda a existência, no governo de toda a terra, permanece sendo o Senhor nosso Deus, que governa com toda a sua força e com todo o seu poder. O problema é que às vezes nós pegamos para homem algo que deve ser para Deus. Repara uma coisa. Sabe por que os discípulos começaram a ser perseguidos e a igreja começou a ser perseguida e morta? Porque a ideia de Senhor, de Quírios no Novo Testamento, era atribuída ao imperador César, como praticamente uma divindade. Então por todo o império circulava Quírios, o imperador César, ele é o Senhor. De repente aparece 12 galileus com uma legião de gente convertida, dizendo: ei, nananina não, existe um só Senhor sobre o céu e a terra, e é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, veio anunciar o evangelho, mas está vivo e reina e sempre, para todo sempre, reina para todo sempre. Reina e vive para todo sempre. Sabe o que é interessante? E se nós entendemos que Deus está no deserto, e se nós entendemos que Deus não está nos palácios, e se nós entendemos que Deus não está em lugares que nós imaginamos, às vezes nós ficamos aguardando uma resposta ansiosa de governos e de homens. Mas Deus vai se mostrar exatamente no deserto, muitas vezes no deserto das nossas vidas e no deserto da nossa caminhada. Quando o povo de Israel está cativo no Egito, e Moisés sai fugido do Egito por ter matado um homem, é no deserto que Deus aparece para ele numa sarça ardente que não se consumia. Quando Deus tira o seu povo do Egito e faz passar pelo Mar Vermelho, é ali que Deus vai dar a lei e revelar o seu caráter ao povo. Dizendo de forma linda, antes de dizer os mandamentos: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Lembrando que aquele que nos tirou do Egito é fiel para nos manter firmes até o dia da sua vinda, ainda que nós caminhemos pelo deserto. É no deserto que o povo vê um maná cair do céu. É no deserto que Deus vai mostrar a sua bondade, enviando carne para eles. É no deserto que Deus também vai mostrar a sua paciência com a nossa reclamação. Porque eu não sei você, mas eu no deserto reclamo mais um pouquinho, mais ou menos.
A gente reclama no deserto, dizendo, Senhor, eu não aguento mais pão, eu não aguento mais maná, todo dia é maná, é maná no café da manhã, é maná no almoço, é maná no café da tarde, é maná na janta, é maná de madrugada quando eu acordo para comer, é maná o tempo todo, eu não aguento mais, eu quero carne. E Deus fala assim, amanhã você vai comer carne e vai sair pelo nariz. É no deserto que Deus demonstra a sua paciência com as nossas meninices, com os nossos mimos. Eu não sei você, mas eu às vezes tento tocar o coração de Deus com mimo e com dengo. Agora repara uma coisa. É no deserto que Deus fala. É no deserto que Deus se manifesta. É no deserto que Deus mostra o quanto Ele cuida de nós. Repare que Lucas, quando ele vai nos mostrar o relato do seu Evangelho de Atos, que era um volume só quando foi escrito, era lido como um volume só, nós vemos que Lucas está demonstrando o que nós chamamos de história da salvação. Como a história demonstra que Deus invadiu esta história para salvar aqueles que nele creem. E aí nós observamos que quando chega no capítulo 3, Lucas deixa muito claro que existe uma diferença entre aquilo que as pessoas imaginam que é governo e onde está de fato o governo e o poder de Deus. Lucas começa dizendo, olha, no 15º ano do império de Tibério César, ou seja, já fazia 15 anos que o imperador de Roma estava governando. Tinha um governador sobre a Judeia, chamado Pôncio Pilatos. Lembra de Herodes o Grande, do nascimento de Jesus? Tinha morrido, porque rei deste mundo morre, o nosso rei eterno não morre. Morreu, o reino dele dividiu em quatro partes para dividir para as 3 filhas, é por isso que é chamado tetrarquia, por isso que Herodes, o seu filho, é chamado de Herodes o tetrarca, pegou uma dessas tetrarquias, uma dessas 4 partes. E o templo, estava lá os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Agora repara uma coisa, olha o nível de corrupção. O mundo está corrompido, a terra está perdida, porque o governo que está ali é mau. Existe um governador deste mundo, na Judéia, governando. Toda a Palestina, como era nos tempos bíblicos, não a faixa de Gaza como é hoje, estava sob o governo anteriormente de Herodes o Grande, que não era judeu, ele não tinha direito ao trono, ele era idumeu, convertido à força pelos fariseus, sendo circuncidado décadas antes. Ele morre, divide para 4. 2 sumos sacerdotes estão no templo ali como saduceus, e não resolve absolutamente nada. E aí você pergunta, onde é que está o Senhor e onde é que está a sua palavra? Se até o templo está corrompido, se até o sacerdócio está perdido, se até o sacerdócio já não possui mais a palavra de Deus. E aí Lucas vai introduzir a história. Um jovem que havia nascido décadas antes, cujo o nascimento foi anunciado dentro do templo, quando Zacarias estava no seu serviço. E o anjo do Senhor aparece dizendo, ei Zacarias, você está avançado de idade, mas eu te digo que você vai se alegrar muito daqui a algum tempo. Deus vai conceber, vai dar um filho a você e a sua mulher, e ele será ungido, ele virá na unção do espírito de Elias, ele virá para derribar esses altares que estão corrompidos. Onde está o Senhor? E no versículo 2, Lucas nos dá a resposta. Repare que há uma separação no versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio onde? No deserto. Não veio em Roma. Não veio no palácio de Pôncio Pilatos. Não veio em uma das tetrarquias, não veio num governo de Herodes, de Filipe, não veio no governo de Antipas.
Não veio na boca de Anás e não veio na boca de Caifás a palavra do Senhor, mas ela veio no deserto sobre a vida de João, filho de Zacarias. É ali que vem a palavra do Senhor, porque Deus não depende de homens para operar, Deus não depende de homens para fazer. Deus não depende de homens. Somos nós que idealizamos homens para cuidar, para fazer. Porque às vezes a gente tem o mesmo pensamento que o povo tinha quando Deus desce no Sinai e começa a sacudir o monte. E o povo diz: ei, Moisés, vai lá falar com Deus e me traz o recado, porque eu não quero, porque eu tenho medo. Deus não depende de homens para fazer. A ironia é que Deus rejeita o sistema de governo do mundo, até o sacerdócio como ele está, porque Deus tem um novo reino rompendo naquele dia. Deus tem um novo tempo. Deus tem um reino que vem sobre os ombros do seu filho. Deus tem um reino eterno que não pode ser corrompido por homens que tentem fazê-lo, porque todo reino que é conduzido por homens há corrupção. O reino eterno não há corrupção. Nós, como homens, podemos corromper alguns ambientes, mas o reino nunca pode ser corrompido, porque ele não está sobre os meus ombros. Ele está sobre os ombros do Filho de Deus, daquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está sobre o meu governo, mas está sobre o governo dele. Esse texto ele nos confronta com 3 grandes verdades. Como Deus opera, revelando seu reino, como funciona e como ele se opõe ao mundo. Agora repare, o deserto ao invés dos palácios. Nós observamos que durante o anúncio do seu nascimento, quando o anjo anuncia a Zacarias, nós observamos que mesmo alguém que tem vida com Deus, às vezes duvida. Às vezes você olha e você fala assim: pastor, sou crente há um montão de tempo. Olha o texto que o texto diz sobre Zacarias. Que eram íntegros, que eram retos. E irmão, ser íntegro e reto, aprovado por Deus na velhice é outra história. A Bíblia diz que é melhor é o fim das coisas do que o início delas. Ou seja, começar crente é uma coisa. Viver uma vida inteira como crente e Deus ainda fala: ó, esse é crente. Já passou uma vida inteira, quantos vales, quantos desertos. A frustração de não ter um filho e nunca ter abandonado a fé. Você fala: Zacarias é crente. Na hora que ele vê o anjo, vai ser uma tocha. O anjo fala: ô Zacarias, vai ter um filho. Aí ele faz que nem Sara. Como é que eu vou ter um filho? Irmão, está vendo um anjo. Você já imaginou você ver um anjo? Tem gente que vê anjo demais. Tem gente por aí que vê anjo demais, irmãos. Vou te falar, ó. Eu já vi coisa como crente. Eu já subi monte, eu já vi um monte de coisa em monte. Mas tem gente, irmão, que não pode dar a paz do Senhor que ele vê um anjo. Pai do Senhor, irmão, eis que vejo um anjo. Rapaz, é anjo demais. E quando o irmão fala que viu um anjo no culto, irmão, acabou o culto. Irmão, estou vendo um varão de branco passar, o anjo passar. E tem uns anjos que é garçom ainda, porque eles vêm com a bandeja na mão ainda. Só para satisfazer. Aí, ele está vendo um anjo. E mesmo assim não acredita. Sabe por quê? Porque às vezes, mesmo na nossa incredulidade, Deus entende quem nós somos. Mesmo quando o nosso coração vacila, Deus entende quem nós somos e como o Espírito dele trabalha em nós. Eu não me canso de dizer que a frase mais linda, talvez, do Novo Testamento, estava na boca de Tomé. Porque Pedro, ele vai lá e diz: tu és o Cristo, és o Filho do Deus vivo, aqui ó, eu creio. Jesus falou: ó, boa palavra, Pedro, está cheio do Espírito. Foi meu Pai que te revelou, porque a carne não pode revelar isso. 2 minutos depois, Pedro fala: eu não vou deixar o Senhor morrer. Jesus fala: sai de perto de mim, inimigo, adversário. Vai para trás, você está atrapalhando.
Agora olha só na boca de Tomé. Tomé vem pelo caminho inverso. Tomé vem pelo caminho da incredulidade para chegar à fé. Pedro, ele parte da fé e vai até a falta de entendimento. Porque às vezes a gente tem fé, mas a gente não entende o que está acontecendo. Deus, eu não estou entendendo nada, continua dando glória. Deus, eu não sei o que está acontecendo, continua adorando. Deus, eu não sei como é que vai ser, continua glorificando. Deus, eu não sei como será o amanhã, continua adorando aquele que vive e reina para todo sempre, porque Ele é Deus. Tomé, ele parte da total descrença. Eu só vou acreditar se colocar o dedo na ferida ou colocar a mão aqui do lado. Na hora que Jesus aparece, irmão, ele diz, é a única expressão dos discípulos de entrega e reconhecimento de Jesus como Deus, meu Senhor e meu Deus. Sabe por quê? Porque Deus transforma a incredulidade em adoração. Deus pega o incrédulo e faz dele crente. Deus pega aquele que está fraco e faz dele forte. Deus pega aquele que não crê e transforma naquele que crê, porque todo o poder é dado por Ele e toda a glória pertence a Ele. Quantas vezes na sua caminhada você já não teve medo? Quantas vezes na sua caminhada a incredulidade já não bateu a sua porta dizendo, ei, dessa você não sai? Quantas vezes na caminhada você já pensou que você morreria? Quantas vezes na sua caminhada você pensou que nada seria da mesma forma? Mas Deus está aqui nesta manhã para dizer que a palavra dEle vem no deserto. A palavra dEle vem na boca do profeta, é no deserto, para dizer que Ele está com você no deserto. Deus não te abandonou no deserto, mas Ele está caminhando com você no deserto. Deus não te abandonou no deserto, mas Ele está te guiando no deserto. Deus não te deixou, mas Ele está te conduzindo até a terra prometida, mostrando que Ele está com você e que a graça dEle te cobriu e que a mão forte e poderosa dEle te conduz no meio do deserto. Oh, Santo de Israel. No deserto, Deus vai mostrar a sua fidelidade. No deserto, Deus vai confrontar o orgulho do povo. Repare, a mensagem de João Batista, ela era diferente. Porque olha só o que ele diz. Imagina você vem para o culto de manhã, sol desse, um culto abençoado. Glória a Deus, uma palavra de bênção, semana que vai começar. Aí o João Batista abre o texto e começa, raça de víbora. Você fala, eu não vim aqui para ouvir isso. Sou crente. A primeira coisa que a gente fala, eu sou de Deus. Eu sou de Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Só que o João está dizendo, raça de víboras. Os filósofos antigos, isso é questão de filósofos daquele período grego, tinha uma expressão que causou muita confusão na interpretação desse texto. Dizia que a víbora nascia comendo as entranhas da mãe. Mas isso era uma hipérbole para dizer da gravidade de ser uma víbora. Que a víbora, quando a serpente estava ali com seus ovos, que os ovos quebravam dentro do ventre e que ela saía comendo as entranhas. Isso causou muita confusão na interpretação desse texto historicamente. Mas a expressão aqui, quando se diz raça de víboras, filho de serpente, a gente precisa olhar o contexto disso aqui. E principalmente a filiação de Abraão que é dita depois. Quando João está dizendo raça de víboras, Jesus vai utilizar a mesma expressão, está dizendo filhos da serpente. Filhos do pecado. Porque ele está dizendo, nós somos filhos de Abraão. João está dizendo, vocês são filhos do pecado. Vocês são descendência do pecado. A serpente, ela é lida como a expressão do pecado desde Gênesis. Nós observamos que a serpente que engana a Eva, aí Eva come do fruto, dá o fruto para Adão.
Quando o povo se rebela, vem no deserto as serpentes e picam o povo, eles começam a morrer. Deus fala para Moisés: coloca uma serpente de bronze no mastro e manda todo mundo olhar para ela. Ali não é a intenção de a serpente cura. Ali era uma condução ao arrependimento, que a pessoa está olhando exatamente para a consequência do pecado dela. Entendeu? Olha para a serpente de bronze ali, para se lembrar da rebelião contra mim. Da mesma forma que nós temos que olhar para a cruz, porque Jesus disse a Nicodemos que seria erguido no madeiro como a serpente de bronze foi erguida no deserto. Nós devemos olhar para a cruz nessa manhã e nos lembrar de que é por nossa causa, mas também é por nossa culpa que o Filho de Deus foi crucificado. É muito bom quando nós nos lembramos que foi por amor de nós. Mas nós precisamos ter uma consciência de arrependimento e nos lembrar de que também foi por nossa culpa. Nós somos os culpados do Filho de Deus ter vindo à terra, subido no madeiro e morrido na cruz no nosso lugar. Agora repara, João está dizendo, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do pecado. O Evangelho nos confronta, o Evangelho só é uma boa notícia porque o estado que nós estamos é mau. Quando você recebe uma boa notícia, é porque é uma notícia para resolver o problema. Quem aqui já passou por um desemprego? Você está desempregado, você está com medo, aí de repente chega uma boa notícia, porque Deus abriu uma porta de emprego para a tua vida. Da mesma coisa, o Evangelho é uma boa notícia, porque nós estávamos perdidos em pecados, éramos filhos do pecado, filhos da perdição, andávamos em caminhos tortuosos, andávamos distante de Deus, mas Deus, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho para nos resgatar, nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. A graça o deserto confronta o nosso orgulho, mas o confronto não é para condenação. Deus não confronta quem nós somos no deserto para nos destruir. Deus confronta quem nós somos no deserto para nos salvar. A graça que nos leva ao arrependimento. É manhã também de nós nos arrependermos. Se não deu tempo de pecar hoje ainda, com certeza você já fez alguma coisa essa semana que precisa de arrependimento. Com certeza você ao menos pensou em alguma coisa que desagradou a Deus. Com certeza nessa manhã você tem algo para se aproximar e dizer: Senhor, olha eu de novo. Aqui. Tem até um meme que os jovens conhecem, né? Oi Deus, sou eu de novo. A gente precisa entender, irmãos, que a gente precisa falar mais. Oi Deus, sou eu de novo. Eu estou aqui de novo pela tua graça. Eu estou aqui de novo pela tua bondade. Eu estou aqui de novo porque o Senhor me amou. Eu estou aqui de novo porque mesmo falhando, mesmo errando, mesmo pisando na bola, o Senhor não me desampara. Eu continuo tropeçando, mas o Senhor é o meu Deus. O Senhor me coloca de pé. Porque aquilo que o pastor Marcelo nos disse mais cedo aqui, relacionamento com Deus. Deus não é alguém distante que você vai visitar, que você manda uma carta. E repara uma coisa, os nossos relacionamentos estão distanciados porque a gente transformou tudo em áudio e mensagem. Reparou? Tenta ligar para alguém, irmão. Tenta ligar. Antigamente, a pessoa não atendia. Essa pessoa não quer atender, porque não quero falar com essa pessoa. Você nunca fez isso, que você é crente. Mas glória a Deus por isso. Hoje, irmão, seja quem for, você só atende se você achar que a pessoa está passando mal. É assim, não é? A pessoa ligar direto, você fala, manda um áudio. Ficou mais fácil. Ao invés de se tornar uma conversa, se tornou uma troca de áudio. Tá assim ou não tá? E essa separação a gente leva para o nosso relacionamento com Deus. Eu vou mandar um áudio para Deus. Como é que eu mando um áudio para Deus? Eu levanto, eu mando um áudio de 3, 4 minutos para Deus em oração. Aí eu pego, levanto, bato o joelho e falo: Senhor, o Senhor me respondeu, eu vejo qual foi a resposta.
Porque vai saber lá quando Deus vai ouvir o meu áudio e vai me responder. Porque você manda um áudio, às vezes você não está esperando na hora. Agora, quando nós temos relacionamento com Deus, a gente fica esperando a resposta, porque a gente sabe que é uma conversa, a gente sabe que não há um distanciamento, a gente sabe que eu estou conversando com o meu Pai. Oh, irmão, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude. Para concluir, porque nós temos ceia. Voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, preparai o caminho. Na antiguidade, quando o rei ia visitar uma nação, ele mandava um arauto na frente. E é interessante que a palavra de Deus vem no deserto. E o rei nasce numa manjedoura. O rei inicia seu ministério na Galileia. O rei não inicia seu ministério no trono e nem no templo. Porque igreja não é só templo. O templo é insubstituível, mas igreja não é só templo. E a voz que clama no deserto indica que o rei está vindo do deserto. Portanto, meu irmão, o deserto não é o problema é se nós rejeitamos a Deus no deserto. Repara, Ele está preparando o caminho, Ele está anunciando arrependimento, Ele está anunciando o reino novo que vem chegando. E Ele vem dizer que os montes serão aplanados, não haverá mais lugares altos e lugares baixos. Somos um só povo. Os irmãos entenderem, quando tem um conceito no Antigo Testamento chamado hierofania, que é a ideia de que Deus se manifesta em lugares específicos. É como se eu imaginasse que Deus só fala comigo na igreja, que Deus só fala comigo nesse retângulo do altar. Tem que vir aqui para receber a vitória. Não, você tem que vir aqui porque você é crente, porque você adora a Deus, você tem comunhão com seus irmãos. Vitória Deus pode te dar em qualquer lugar. E aí também os crentes falam, se eu não vou na igreja para receber vitória, também não preciso mais ir. Não, você vem aqui porque você é crente, porque você vive a comunhão dos santos, e Deus fala aqui também. Mas Deus pode te dar vitória em qualquer lugar. Amanhã você está saindo para trabalhar, você nem sabe que Deus está te dando vitória. Amanhã você está acordando de manhã e Deus está entregando algo. E a ideia de lugares altos, de montes, a ideia é que Deus se manifesta nos montes. É por isso que de vez em quando o autor fala, Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. A ideia aqui é o seguinte, Deus não se manifesta mais nos montes, mas todos os lugares são aplanados, e Deus se manifesta onde Ele quiser, pelo poder do seu Espírito, pela vida que Ele tem concedido à sua igreja, pela vida que Ele tem concedido aos seus filhos. Nós estamos aqui porque não existe mais monte, não existe mais vale, mas existe o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que está em nós e que se manifesta nas nossas vidas. Você consegue entender que amanhã você não trabalha, amanhã você na sua casa, Deus está com você, Deus está na sua vida, Deus está te enchendo, te dando sabedoria, te dando entendimento, enchendo a tua alma de gozo, mesmo no meio do deserto. Não tema o tamanho da arrogância e da prepotência do mundo. Não tema o que está por vir nesta terra, porque um Deus eterno nos chamou do deserto. Ele não precisa de homens para fazer pela tua vida. Ele não precisa de homens para te entregar o que Ele tem para você. Ele não precisa de homens para cuidar da tua família. Ele não precisa de homens para se manifestar na sua vida. Ainda que todo o sistema dessa terra esteja corrompido, Deus está contigo. Deus permanece ao teu lado. Ele continua sendo o teu Deus. Para finalizar, e às vezes nós nos esquecemos disso. Eu às vezes me esqueço do que Deus já fez na minha vida. Quantas vezes você teve medo e se esqueceu do que Deus já fez na tua vida? Quando eu vim para Jesus,
Eu larguei tudo, irmão. Foi uma conversão radical. Foi uma virada a 180 graus. Conversão à moda antiga. Pastor, lembra como é que um crente convertia antigamente? Pastor, ele até exagerava, né? As conversões a gente fala, meu Deus, até... Irmão, foi uma conversão, um giro de 180 graus. Falei, conversão mesmo, estou indo para lá, não vou mais, eu vou para cá. Eu mudei absolutamente tudo. E eu não sabia fazer mais nada da vida, porque até então eu era barman. Trabalhava à noite, festa rave. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Passei 2 anos no deserto, irmãos. 2 anos. Com incerteza sobre absolutamente tudo. Quantas vezes eu murmurei? Ô, irmão, não dá para contar. Porque no deserto, às vezes, a gente não aguenta. Um dia, Deus pegou alguém sem faculdade e colocou numa multinacional. Eu não tinha faculdade. E quem trabalha em empresa desse porte sabe que a primeira coisa que te pergunta é: cadê a tua faculdade? Eu não tinha. Deus deu um jeito de me colocar lá. Porque Deus cuida. Deixa eu te dar um outro exemplo sobre como nós temos que confiar em Deus a partir de tudo. Quando veio a pandemia, eu saí dessa empresa. E eu tinha um sonho, eu sempre tive um sonho, que era ter uma livraria cristã. Teria mais tempo. Eu vou trabalhar com o que eu amo, que é a palavra de Deus. E eu vou ter mais tempo para a obra de Deus, vou ter mais flexibilidade. Um sonho lindo para a glória de Deus, né, irmãos? Só que não deu certo. Porque era para a glória de Deus aos meus moldes e não aos moldes de Deus. E às vezes a gente precisa ter maturidade para entender que Deus está conosco desde quando Ele nos faz passar pelo deserto e desde quando Ele precisa nos colocar no deserto. Quebrei, irmão. Devia até a alma. A alma não, porque a alma foi comprada por Jesus, né? A expressão que o mundo diz, né? Você nunca vai conseguir dever até a tua alma, porque a tua alma foi comprada por Jesus e não dá para você dever alguma coisa que não é tua. Só que nós vamos entender que a nossa vida, ela é para a glória de Deus. Mesmo no deserto, Ele está com você. Você consegue entender isso? Você consegue entender que mesmo no deserto Deus está com você? Mesmo no medo Deus está com você? Mesmo nas lágrimas Deus está com você? Onde é que veio a palavra do Senhor? Ela veio a João Batista no deserto, no vale, no medo e na dor. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus, amado eterno e todo-poderoso, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, pela tua bondade, pela tua virtude, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, é o Deus das nossas vidas, é o Deus das nossas almas, é o Deus da nossa nação, Deus a quem amamos e em quem confiamos. Meu Pai, quantas vezes nós não entendemos o deserto? Quantas vezes, meu Pai, nós temos medo, Senhor? Quantas vezes nós não entendemos que o Senhor, meu Pai, sobrepõe os poderes desta terra, os poderes deste mundo, os poderes deste tempo, e que o Senhor não depende, meu Pai, de ferramentas humanas, o Senhor não depende de governantes humanos para cuidar do teu povo. Deus santo, Deus bendito, Deus eterno, porque as nossas vidas, ó Deus, estão em tuas mãos, ó Santo de Israel, porque o Senhor, ó soberano, bendito, poderoso e exaltado, é aquele que glorifica o seu nome entre nós. Nos ajuda, meu Pai, e nos abençoa para a glória do teu nome, e tão somente